Olá, pessoal, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui em São Paulo, desejando uma boa noite para vocês aí no mundo inteiro. Sexta-feira, dia 8 de maio, quase inverno no Brasil. Hoje temos a honra de conversar com um grande professor, um grande estudioso do nosso intestino, professor respeitadíssimo no Brasil e no mundo inteiro, coordenador do curso de modulação intestinal. Eu vou postar aqui a nossa história para vocês ficarem sabendo, ó. Investigando o seu cocô. Vou fixar, porque é sobre isso que a gente vai falar. Gente, é muito importante investigar, entender o cocô, saber o que é que está acontecendo. Quando a gente vai ao banheiro, a Ju está dizendo que está aparecendo ali. O professor Murilo Pereira vai tirar muitas dúvidas e vai também tirar, eu espero, muitos preconceitos do nosso dia a dia. Por que a gente não olha para o nosso cocô? Existem 7 tipos básicos de cocô. Uma escala internacional definida depois de muitos e muitos estudos. Qual é o seu tipo? E onde é que vocês estão? Vou ver aqui onde é que vocês estão, no mundo inteiro. O chá de banana funcionou, o chá de banana foi ótimo. Eu gostei muito. Polly Amaral, minha queridíssima, que saudade. Gente, eu adorei o chá de banana. Claro que não é um remédio para dormir, mas, claro, ele é um calmante bem vigoroso, importante. Achei muito legal. Aliás, o professor Murilo vai falar também sobre o chá de banana, porque ele é nutricionista, como eu disse, um grande expert no assunto quando a gente fala de nutrição e também de intestino. Professor, vamos ver. Professor, já encontrei com ele no programa Bem-Estar há muitos anos, e agora, olha aí. Ô, doutor. Tudo bem? Querido? Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Aqui os meus cocôs. Alegria em te ver novamente. Obrigado. O senhor está falando de onde, professor? De Brasília. Ah, de Brasília. De Brasília, que bacana. Eu te apresentei aí como um especialista, um dos maiores especialistas no cocô, mas antes de falar do cocô, a gente tem que entender que é no intestino que tudo acontece, né, professor? Exatamente. A gente precisa digerir, absorver os nutrientes e o resíduo, né, que vai virar o cocô. Mas esse cocô fala muito sobre a nossa saúde, sobre a nossa condição metabólica, e cada dia que se estuda mais sobre esse assunto, mais conclusões chegam aí sobre essa característica de cocô e o nosso organismo. Exatamente, é muito interessante. Eu tenho acompanhado suas entrevistas, suas lives. Doutora Denise de Carvalho está aqui, mandando um abraço para a gente, queridíssima doutora. Amor. Doutor Pedro Chestatsky também, outro grande companheiro, muito legal, né? Então, professor, para a gente começar, antes da gente investigar o cocô de todo dia, o nosso cocô, e falar que é importante olhar para o vaso depois, isso faz muita diferença, né? Quais são assim, as doenças que estão ligadas ao intestino? Eu te vi falando, muito interessante, falando sobre fibromialgia. Fibromialgia tem um diagnóstico dificílimo. Quem tem sofre horrores. E a fibromialgia está ligado a uma disfunção do intestino? Então, nos últimos anos, a ciência tem investigado muito essa análise do cocô, né? Tem feito investigações profundas, chama de microbioma, interpretando esse tipo de cocô. E a doença inflamatória crônica e essa doença que gera dor, a dor não específica, ela pode ser influenciada por processos inflamatórios crônicos. E durante centenas de anos, vamos dizer assim, a terapêutica sempre foi a partir dos sintomas e não necessariamente a partir da causa. E sempre se buscou um tratamento para o que acontece, uma busca incessante por um diagnóstico, e hoje a gente já sabe que essa inflamação de baixo grau intestinal pode induzir uma resposta do corpo que nós chamamos de citocinas. E esse aumento de citocinas inflamatórias pode ser uma das vias de ativação
da dor crônica, essa dor que nós chamamos de fibromialgia. E aí, quando a gente regula essa condição intestinal, nós temos mais imunidade, mais defesa natural, e isso, consequentemente, repercute em menos dor. Puxa vida, é muito interessante, porque normalmente quem tem fibromialgia, quando tem o diagnóstico, já passou normalmente por uns 10 especialistas diferentes. É muito difícil, né? E a pessoa ainda fica naquela condição de que e eu vou ter que conviver com isso, né? Porque não tem muito uma terapêutica específica, vai ter que conviver. E essa convivência, ela pode partir de uma mudança de hábitos alimentares e de estilo de vida. E quando ela passa a não intoxicar tanto o corpo, as respostas de citocinas diminuem. Então eu costumo dizer que na fibromialgia, uma grande terapêutica é a não intox. Se a gente se intoxicar menos, tem menos agressão desse epitélio intestinal e menos ativação dessas citocinas. Eu costumo dizer que o melhor detox é o não intox. Não intox. O professor fala uma coisa muito interessante sobre alimentos verdadeiros, né? Que a gente esquece um pouco desses alimentos, né? Comer chuchu, comer manga, comer uma goiaba, né, professor? Eu tenho essas pelúcias aqui também para ajudar pedagogicamente, que eu falo de comida de verdade, né? Eu costumo dizer que a gente tem que comer mais comida que estraga. E a comida que estraga é aquela comida que tem vida, aquela comida que é minimamente processada, aquela comida que nos traz energia, vitalidade. Eu acho que esse é o grande diferencial quando nós falamos de comida que vai alimentar o nosso microbioma, melhorar nossas bactérias boas. E com isso tudo que a gente está vivendo, as pessoas têm escolhido comprar aquilo que justamente dura muito, aquilo que não estraga. Que é mais prático. E até porque pela facilidade de manutenção e menos deslocamento, mas eu acho que nós temos que sim priorizar aqueles alimentos que são comida de verdade e que estragam. Eu costumo dizer que comida boa é comida que estraga. Ela estraga porque ela tem micro-organismos e isso reorganiza o nosso microbioma intestinal. Isso é muito interessante. Agora, tem muita gente falando aí sobre glúten, né? Sensibilidade ao glúten. Eu vi uma entrevista sua muito interessante falando o seguinte, que nem todo mundo que tem sensibilidade ao glúten é exatamente um celíaco. Então, essa sensibilidade ela deve ser investigada de vários níveis, né? Exatamente. Existe um grande pesquisador, que é o Dr. Alessio Fasano, ele é uma referência no mundo, é um dos diretores do hospital em Harvard, é uma pessoa realmente que tem publicações muito específicas sobre essa temática. E desde as publicações dele já se estuda muito a sensibilidade ao glúten do indivíduo não celíaco. E não somente do celíaco. São indivíduos que têm predisposição genética para ser celíaco, mas não necessariamente manifestam a doença. É muito semelhante ao diabetes. Tá, mas como é que ele vai se manifestar, esse que não é celíaco e tem a disposição? Quais são os sinais? Como é que eu posso saber se eu, por exemplo, tenho isso? Então, tem alguns sinais clássicos, né? Eu tenho como grande jargão da minha vida acadêmica e docente falando desses sinais com analogias. Então, tem um que é clássico, que eu chamo de coceira no lugar inatingível. A coceira no lugar inatingível, ela fica entre o pavilhão auditivo e a garganta, e a pessoa fica assim... Parece que ela fica um efeito foca, sabe? E tem gente que vai coçar e fala assim... Isso, chama coceira no lugar inatingível, o efeito foca. Tem um outro que eu chamo de, o nome clássico é aerofagia, mas eu chamo de arroto do além, que vem aquele gás que a pessoa não acredita que vem e daqui a pouco ela tá jantando, que é uma aerofagia ou essa eructação pós-prandial, depois da refeição. Interessante! Agora, a pirose, a queimação, a dor, eu chamo de essa pirose, essa queimação, eu chamo de efeito dragão de Komodo, queimando. E a outra que é uma distensão abdominal, que fica muito semelhante a um efeito baiacu, que é aquele peixe que se sente ameaçado e faz... Então a pessoa termina de comer e tem que abrir o botão da calça. Essas características são clássicas em indivíduos não celíacos sensíveis ao glúten.
que eu achei muito interessante, essa da coceira no lugar da isso aí é um diagnóstico muito preciso até, né? Tem gente que deixa a unha crescer para ver se chega, mas não chega. E aí, qual a recomendação? Parar de comer glúten, porque existem também alguns problemas que acontecem quando a pessoa faz um regime da moda e fala, parei de comer glúten, emagreci. Mas isso causa também uma hipersensibilidade quando a pessoa volta a comer qualquer coisa. Eu acho que o interessante é que essas pessoas que cursam com essa sintomatologia, que elas possam procurar um profissional para justamente investigar a doença celíaca. Porque se a pessoa tem a doença celíaca, parar de comer não é a coisa mais adequada, até que se tenha o diagnóstico. Porque senão ela pode buscar o diagnóstico em uma ausência do agente agressor e dar um falso negativo na doença. Então é bem importante esclarecer a todos que aqueles que cursarem com os sintomas precisam procurar profissionais para que ele investigue essa sintomatologia, se é clássica da doença ou não, e se não for, não é celíaco. Pronto, fez a triagem, fez o diagnóstico, não é. Ah, mas tem os marcadores genéticos, que chama HLA-DQ2 e HLA-DQ8. Se for um indivíduo com predisposição genética, mas não celíaco, talvez seja prudente fazer uma dieta de exclusão durante um período de tempo adequado, fazer uma dieta que possa ter o consumo esporádico desse alimento, mas que ele não seja a base da alimentação, porque é muito difícil e ele pode gerar alterações autoimunes por alteração da permeabilidade, vir a desenvolver uma tiroidite de Hashimoto ou outras alterações metabólicas que não são desejadas. Agora, na opinião do senhor, mesmo não sendo celíaco, é melhor comer menos glúten na nossa rotina alimentar de todo dia? Então, eu tenho algumas alegações, assim, que na verdade eu não gosto muito de falar de glúten. Eu prefiro falar de farináceos. Na verdade, nós temos um padrão de consumo de farináceos que a vida é feita de pão. Eu digo que nós somos abduzidos pela Xuxa na infância, que de manhã ela dizia quem quer pão, que tá quentinho, tô gostosinho, quero mais um. E todo mundo tem que comer pão todo dia. E parece que a gente vive isso. Então, eu acho que a gente tem que ser mais ponderado e comer mais comida. Se a gente vai para o Nordeste, num café da manhã, você encontra uma banana cozida, uma batata doce cozida, uma raiz, um aipim, uma mandioca, uma macaxeira. E em alguns lugares do país, nós instituímos o consumo crônico de farináceos. E por incrível que pareça, para que isso vire farinha, tem algumas etapas. Primeiro, a colheita. Depois o armazenamento do grão em silos, depois o beneficiamento. Em todas essas etapas de armazenamento, nós temos vulnerabilidades a fungos, vulnerabilidade a contaminantes, ao ponto da legislação brasileira tolerar em farináceos limites de fragmentos de inseto. Isso é tolerado. Tem uma tolerabilidade de 75 fragmentos de inseto visíveis para cada 50 gramas de farinha. Isso é uma legislação no país, além de micotoxinas e outros componentes. Então, quando a gente faz escolhas alimentares com alimento mais de verdade e menos farináceos, nós fizemos boas escolhas. Isso não quer dizer que é menos carboidrato, mais carboidrato. Isso quer dizer que são escolhas alimentares. Escolhas mais inteligentes, né? Quando a gente percebe tudo isso, né? Tem termos... Só um minuto, tem um termo em inglês que chama raw foods, que é o alimento na sua integralidade, e que no Brasil foi traduzido para alimento integral. E aí a indústria se adaptou e enfiou casca dentro das farinhas e chama de integral. Mas a tradução literal é o alimento na sua integralidade, a comida, o alimento, e não o farináceo adicionado de casca. Sim. Nessa linha de raciocínio, estão perguntando se não faz diferença, então, farinha integral, pão integral, qual seria a diferença da saudabilidade do alimento dentro dessa linha de pensamento, professor? Então, dentro desta linha especificamente, seria até um pouco pior. Aqueles que são mais integrais e tal, porque eles têm maior número de sujidades. Agora, se o olhar, e todas as verdades são verdades, se o olhar for a partir da carga ou do índice glicêmico, da digestibilidade, aí talvez seja mais prudente os integrais, porque tem mais vitaminas, porque tem mais fibras, mas não necessariamente eles são melhores. Eu costumo dizer assim, quando você compara um pão integral com um pão normal, é como comparar o Murilo Pereira ao Espiridião Amin.
Eu tenho muito mais cabelo que o Espiridião a mim. Mas isso não quer dizer que eu sou cabeludo. Então, é uma comparação que ainda é muito semelhante. Mas eu posso dizer, eu tenho muito mais cabelo que o Espiridião a mim. Claro, eu tenho sobrancelha. Então, isso é melhor de um ponto de vista. Mas do ponto de vista de saudabilidade, aí já nem tanto. Sim, sim, exatamente. Bom, a gente hoje ainda vai falar dos tipos de cocô, são 7 tipos universalmente conhecidos, mas antes é imprescindível pedir sua opinião sobre um assunto que está sendo muito discutido nas redes sociais, que é o regime da Adele. E antes de tudo, eu queria te perguntar a sua opinião sobre regimes. Estão perguntando aí muito sobre o regime do DNA, dieta do DNA. Com a doutora Denise, a gente comentou sobre jejum intermitente, o doutor Pedro Chestats, que também fala bem sobre isso. Com sua opinião e depois a sua opinião sobre o regime da Adele. Ela emagreceu, que foi uma beleza, né? Então, eu confesso que eu tento ficar isento das modas, e eu acho que moda é um termo estatístico bastante clássico, e moda é aquele valor que mais se repete. Em uma distribuição de números, o número que mais se repete é a moda. E a moda é aquilo que é mais repetido, não necessariamente aquilo que é mais saudável ou aquilo que é correto. Então, teoricamente, as modas surgem, vão e vêm, mais ou menos como na roupa, mais ou menos como no chapéu, ora é bonito boca de sino, ora é bonito calça centro-peito, ora é aparecendo quase depois do umbigo, então é moda. E nas dietas, isso também, por incrível que pareça, todo mundo acha que de cozinheiro e nutricionista todo mundo tem um pouco, e as pessoas acabam aplicando medidas comportamentais que mudam um pouco a sua rotina Shrek, que as pessoas têm uma vida Shrek, comer errado muito, e aí muda o padrão Shrek para um padrão um pouco mais saudável, seja ele com o título X, Y ou Z, e ela melhora, como tomar água melhora, como não comer melhora, e a dieta mais econômica é a de não comer. E aí nós temos várias alegações bioquímicas, metabólicas, para o não comer durante a noite. E não comer durante a noite parece uma coisa óbvia, até porque você tem que dormir, mas as pessoas hoje fazem a dieta do jejum noturno. E que é uma verdade. Só que assim, tipo, só quem não faz jejum noturno é recém-nascido. Só que existe a dieta do jejum noturno. Então, assim, você estende o jejum noturno e tá ótimo, tá tudo bem. Então, todo título que é estabelecido para uma dieta, se ela funciona, tá ótimo. Então, qual a minha alegação hoje? A melhor dieta é aquela que funciona para você. Ponto. Se ela é com mais ou menos carboidratos, se ela é com intervalo entre as refeições de 3 em 3 horas, se ela é com intervalo de 5 a 10 horas, se você se adaptou e está com parâmetros metabólicos de saúde, ela é a sua melhor dieta. No parâmetro mundial, num consenso mundial sobre dieta, há muitos estudos sobre a dieta de padrão do Mediterrâneo como sendo uma dieta que contrapõe, de forma benéfica, a dieta de padrão ocidental. E essa dieta de padrão ocidental é aquela rica em gordo e doce, que eu costumo dizer que não é uma comida de Deus, porque se a comida é de Deus, ou ela é gorda, ou ela é doce. Dificilmente você vai ter uma comida que vem da natureza, que é naturalmente gorda e doce ao mesmo tempo. Não tem, se você pensar, abacate é gordo, mas não é doce. Castanha é gorda, mas não é doce. Quem bota açúcar na castanha é a moça do aeroporto, que faz aquele negócio. Então, o naturalmente, ele é ou naturalmente gordo ou naturalmente doce. E aí tem as dietas cetogênicas, com muitas gorduras boas, mas as pessoas também extrapolam isso e mudam o padrão de dieta para comer bacon todo dia. Então, acho que a gente tem que ter muito mais bom senso. A dieta de padrão do Mediterrâneo parece ter um parâmetro de nível científico mais adequado. E é claro que dentro das nossas características culturais, nós precisamos nos adaptar a esse parâmetro. Então, comer uma gordura adequada, comer um peixe de boa digestibilidade, ter legumes na nossa maioria das refeições. Eu tenho certeza que tem pessoas que estão nos assistindo aqui hoje, que quando viajam para a Europa, comem um pedaço de peixe em cima de uma cama de batatas ao murro e grelos, e pagam 50 € e acham maravilhoso.
E se no Brasil foi servido isso, ela vai dizer, meu Deus, só isso. Cadê o arroz? Cadê o arroz? Cadê o macarrão? Cadê o feijão? O acompanhamento? Então, acho que a gente precisa se adaptar a isso e comer pouco. Uma vez eu fiz uma palestra em um congresso sobre centenários. Eu fui estudar os centenários. E uma das perguntas na minha palestra era: você vive mais porque a sua microbiota é boa? Ou você viveu mais e a microbiota é boa? Ou porque você viveu mais, a sua microbiota é boa? E é essa analogia de viver porque a microbiota é boa, ou a microbiota é boa, por isso viveu mais. E eu comecei a investigar as pessoas e questionar. Entrevistei 10 pessoas com mais de 100 anos. E eu caí na besteira de perguntar para uma pessoa de 100 anos qual era o segredo para ela ter vivido tanto. Eu perguntei para um senhor, o que o senhor atribui ter vivido até essa idade de 100 anos? E ele me disse, olha, meu filho, não ter morrido antes. E aí eu, claro, né? Pergunta idiota, merece uma resposta idiota. E aí, continuando a conversa, eu disse, não, mas o que atribui, que você acha que você está tão bem, tão lúcido, firme, forte? Ele disse, olha, meu filho, essa juventude, e para alguém de 100 anos, essa juventude é qualquer pessoa com idade inferior a 60 anos. Porque o filho mais novo dele tem 60. Então, ele falou, essa juventude parece que vive para comer. A gente tem que comer para viver só. Então, esse é um segredinho que eu trouxe para a minha vida. Que a gente tem que comer para sobreviver. E não viver para comer. Porque as pessoas terminam uma refeição e a primeira frase é o que nós vamos comer depois. Então, acho que... somos mineiros, particularmente, da minha família. Eles pensam assim. Minha mãe pensa assim. E não quer dizer que eles vivem menos. Por quê? Nós temos uma adaptação metabólica também a tudo. Sim, sim. Agora, professor, aí a gente chega, né? Muita gente perguntando, né? Deixei uma caixinha de perguntas lá sobre o cocô. E uma das perguntas que chegaram lá no meu Instagram foi o seguinte: eu olho assim bem despistadamente para o meu cocô. Será que isso está errado? Bom... Vamos começar por aí. Vamos lá, está. Então, assim, qual a minha sugestão? Que nós temos que prestar atenção no cocô. Aqui em casa, tem um ritual, né? Tem um menino e uma menina, o Mateus tem 5, a Melissa tem 6, e ao término da evacuação, eles gritam: vem, vem papai, vem, é lindo, hoje eu fiz um cocôzão. Porque a gente oferece alimentos para que esse cocô ganhe forma, para que ele tenha até numa entrevista no Bem-Estar, junto com você, eu fui entrevistado junto com o Dr. Flávio Killit. E na entrevista que antecedia aquela nossa conversa, eu dizia, olha, doutor Flávio, eu falo que um cocô bonito é um cocô padrão banana madura. Aí ele dizia, nossa, Murilo, mas banana é tão humilde. Um cocô de verdade é um cocô capitão. Eu disse, mas o que seria um cocô capitão, doutor Flávio? Ele disse, cocô capitão é aquele que deita em berço esplêndido. E depois alguém complementou para mim que o cocô ideal é aquele que deita em berço esplêndido e fica com o olhar de jacaré, sabe? Com um pouco fora d'água, assim. Então, o cocô é algo que representa o que é a nossa vida, como está o nosso metabolismo. Então, olhar para o cocô é fundamental. E várias pessoas têm trauma desse tipo de cocô. Elas ficam com medo do cocô, elas dão descarga. Eu digo que tem gente que vai ao banheiro e ela já senta com o cotovelo na descarga e quando ela vai evacuando, já vai indo tudo embora, porque fede muito e ela tem medo de alguém achar que morreu alguém dentro do banheiro. E essas são as pessoas que têm mais fibromialgia. Pois é, eu já te vi falando assim, de um tipo muito particular de dor de cabeça causada pelo mau cheiro do cocô, né? Isso não é lenda, é fato mesmo. Não, né? É fato. Existem metabólitos derivados dessa utilização por bactérias de proteína, chamados de cadaverina, putrescina, triptamina, e os nomes já são bem sugestivos, né? Sim. Você acha que quem faz um cocô com mais putrescina e cadaverina tem cheiro de rosas do campo? Não, é podre. É cadáver, é cadaverina. E esse cocô mais fétido tem aminas biogênicas. E essas aminas biogênicas podem atuar numa
toxicidade encefálica ou toxicidade cerebral que podem culminar em cefaleia. Meu Deus! A pessoa fala, eu não sei de onde veio essa dor de cabeça. Minha filha, meu filho, vamos investigar. E deve ter gente em casa pensando assim, nossa, descobri qual é o problema do meu marido. Né? Mas, pois é, isso causa dor de cabeça nos outros também, né? Na família inteira. Sim, uma coisa que eu acho que é bem interessante, e aí um pouco mais científico, é que o cocô de crianças com TEA, de transtorno com espectro autista, quando estão numa fase mais de exacerbada estereotipia. Tipo, o que é a estereotipia em uma criança com TEA? Cada uma tem um jeito, umas é movimentar repetidamente a mão, a outra no sofá, a outra girar no próprio eixo. Quanto maior a manifestação da estereotipia, mais fétido é o cocô. Então, existe uma relação já íntima entre a manifestação de estereotipia e essa característica olfativa, digamos assim, de olfato, no cocô. Então, existem mães, inclusive, de crianças com TEA, que quando trocam as fraldas do bebê, não conseguem deixá-la no mesmo ambiente onde dormem. Quando tem uma suíte, por exemplo, não consegue deixar no vaso daquele banheiro do quarto. Tem que levar para fora da casa, por um cheiro tão forte. Existe uma explicação para uma bactéria que faz isso, chama Clostridium difficile, que é o Clostridium difficile de matar. É difícil mudar esse microbioma nessa criança. E quando consegue fazer isso, essa criança diminui as estereotipias. Isso é muito legal. É muito legal. Professor, é muito legal também entender que existe uma classificação mundial, né, respeitadíssima, que essa escala, né? Como é que chama a escala? Escala de Bristol. Até trouxe uma aqui, porque eu sabia que a gente ia conversar sobre ela. Escala de Bristol. Escala de Bristol. Vamos começar do número 1. O que seria o número 1? Deixa eu só mostrar aqui uma adaptação. Né? Como eu falo em analogia, eu gosto sempre de criar termos técnicos e termos mais de analogia. Então eu fiz uma escala do cocôzito aqui. E ela vai girando o tipo de cocô e vai mudando o rostinho. Que legal! E aí, então, essa escala, ela vai de 1 a 7. E a escala de cocô 1 é aquele cocô que ele é tipo um cocô de cabrito. São fezes esféricas, com esforço. E aí eu costumo dizer que nesse tipo de cocô, o cocô tipo cabrito, ele sai tipo bolinha, assim, ó. Só que não é assim, simples. Ele é mediado por um esforço. E esse cocô, tipo bolinha, com muito esforço, ele não pode ser normal. Não, de jeito nenhum. E às vezes esse tipo de cocô é tão evidente na pessoa que ela nem evacua esse. Ele sai pelo lado. Tipo fita. Aí chama cocô tipo fita, que sai pelo lado porque pressionou tanto. Então, isso significa o quê? Exatamente qual é, assim, muita gente está dizendo, falta de fibra seria o primeiro diagnóstico. O que mais que indica isso? Então, algumas coisas sugerem. Quando ele é muito clássico, muito cáprico, eu investigaria o consumo de opioides. Sejam eles medicamentos, remédios para dor de uso crônico, como morfina, por exemplo, que é uma causa, ou fragmentos opioides derivados de alimentos. Algumas pessoas têm uma reação a uma fração proteica derivada de caseína, chama beta-caseomorfina 7, que ela tem uma ação opioide sobre receptores do epitélio intestinal que diminuem a motilidade. E tem a ver com leite? Tem a caseína do leite. Em algumas pessoas, elas têm uma má digestibilidade a isso, e isso pode formar a beta-caseomorfina 7. E aí essas pessoas podem ter mais essa característica. E muitas das vezes, mal diagnosticada, porque ela toma o cafezinho com leite dela há 20, 30 anos e faz cocô cabrito há 20, 30 anos e acha que isso é normal. Porque nunca ninguém prestou nem atenção. Achava. Agora tá vendo a live, tá vendo, não é normal.
né? Então, até no livro, eu tenho um livro de modulação intestinal, e a gente escreve uma frase assim, não, isso não é normal, que é Não é o normal. começo de tudo, né? Bom, e aí o cocô 2 já é aquele cocô que vai ganhando um aspecto tipo pedregulho, que são tipo pedras de cachoeira grudadas uma na outra, desses cocôs cabritos. O padrão 3 já vai Não, mas ganhando. peraí, o dois afunda ou boia? Então, esse tipo de cocô cabrito, normalmente ele boia. E esse tipo 2 ainda boia. Ainda é um cocô que tem, teoricamente, menos água na sua composição, não necessariamente tem mais gordura, mas ele boia justamente por falta de água, por ressecado. Porque eu costumo dizer que nós temos duas opções nessa vida. Ou nós tomamos água limpa, do copo, maravilhosa, e se faltar água no metabolismo, o corpo obtém essa água que faltou na ingestão limpinha, ele chupa da bosta. Então, se você não tomar água limpa, o seu corpo vai pegar de volta. E ele pega lá da bosta. Ou tu toma limpa ou tu chupa da bosta. Essa é a opção que você tem. Então, Então, esse dois é cacho de uva, né? Assim, isso, tipo cacho de uva, tipo umas pedrinhas grudadas umas nas outras. E esse daí, ele tem uma característica de que faltou água ou faltou fibra solúvel que segura a água na sua característica de formação de bolo fecal. O 3 já vai ganhando característica de uma bananinha, a gente chama de bananinha desidratada, aquela tipo espécie, uma banana passa. uma lingueta. Ele já tem um pouquinho de ranhuras nele. E o cocô 4 é o Mas o 3 é cocô. bom? O 3 já O vai pro 3 legal? ele já é dentro do padrão de normalidade. Entre 3 e 5 tá ótimo. E o Sim. padrão ouro é o 4. O O 4. 4, o 4 é aquele que sai assim, ó. Quando limpa, tá zerado. É aquele que sai íntegro e tal. Esse é um cocô E dá que afundada. Ele E afunda. esse afunda, deita e, ó, olhar de jacaré. E fica ali bonito e tal. E a Esse é cor um dele? cocô. E esse é marrom, porque a característica marrom é derivada de um metabolismo microbiano dos sais biliares. Então, quando a gente tem alteração de cor, ou para mais preto, ou para esbranquiçado, é porque nós temos alterações no intestino. Mais preto pode ser de sangramento alto, pode ser de excesso de ferro na dieta, o excesso de proteína de origem animal. Quando ele é mais esbranquiçado, é que está faltando estímulo para o metabolismo dos sais biliares. Porque o sal biliar verde, quando metabolizado pela microbiota, confere a cor ao cocô marrom, que é essa Sim. corzinha que a gente espera. Então, quando muda a cor, esse padrão ouro é bananinha madura, cilíndrico, deitadinho, base plan, marrom, porque mostrou Marrom. uma adequada do metabolismo. E a gente vai avançando, o padrão 5, ele já vai perdendo um pouco a forma, e é comum que as pessoas tenham um cocô tipo 3, 4, 5. O que é o 3, 4, 5? Ele começa, depois, e no final, dá aquela. Então, pode ser normal isso, numa mesma evacuação, tipo 1, 3, 4, 5, tá tudo bem. E já. Sim. E o padrão 6 e 7 começa a preocupar mais, que é aquele cocô já tipo sem forma, que eu chamo de cocô alpinista, que é o cocô que e ele fica escalando a louça ali, tipo grudado Sim. na louça. Bordinha Grudado. recheada. Isso, aquele que bate na água, volta na tampa. Esse é o cocô que começa a preocupar quando ele tem formação de muco, que pode ser característico de alergias alimentares. Eu já te vi falando assim, o cocô de domingo. Então o cocô de domingo é aquele cocô podre, né? Porque ele é derivado do final de semana de orgia. Eu chamava, quando eu morava em uma república, nós chamávamos de Pum Sunday, que é aquele pum de domingo, que é o resíduo do final de semana inteiro. Então esse cocô de domingo não é algo desejado. O cocô de domingo tá aí no 6, no 7? Como é que tá? Então, normalmente tem pessoas que têm sensibilidade ao trigo e às vezes não sabem. E quando se encharcam de cerveja, por ter um certo teor de trigo, tem umas pessoas que chamam de Itaipava, outras chamam de Itaicaga, sabe? Que é tipo. Que aí quando toma, dá aquela estufada, mas ela continua tomando e quando vai. E esse cocô, tipo, que você dá descarga em você, esse não é tão legal. Que é o tipo água de arroz e tal, já vai indo pro 6 e 7.
Agora tem também algumas coisas ligadas à própria ressaca. Você está falando da cerveja, a ressaca também tem a causa intestinal, né, professor? Tem vários fatores aí que podem ser desencadeados, um pelo álcool, né? Ele pode inibir uma enzima, e essa enzima gera mais diurese, né? Então a gente tem uma inibição do hormônio antidiurético, e isso faz com que nós tenhamos mais diurese, então desidrata. O tônus do esfíncter gastroesofágico diminui, aumenta o risco de pirose, queimação, refluxo gastroesofágico. Tem dano às próprias células do epitélio intestinal, que por sua vez podem desencadear, chama leaky gut, que é alteração de permeabilidade intestinal. Então tem alguns fatores aí que podem ser considerados, mas a gente também não pode negligenciar que esse cocô não mediado por álcool ou por dieta Shrek do final de semana, esse cocô que classicamente é mais mucoso, com esse esmigalhado, com padrão alpinista, ele pode ser clássico de alergia tardia a alguns alimentos. Processos de alergia alimentar também precisam ser investigados. Sim, isso aí, então, a recomendação é de um olhar atento todos os dias, porque esse padrão alimentar nosso muda durante a semana. Doutora Denise falou uma coisa interessante, na quarentena, a gente mais em casa, tem muito mais chance, quem pode ficar em casa e deve, de observar esses hábitos de ir ao banheiro, né, professor? Ver como é que está esse padrão de 1 ao 7, qual número você está, né? Eu costumo fazer uma analogia que é bem interessante. Seres humanos vivem em média 100 anos. Vamos ajudar nos cálculos aqui, né? Então, em média, 100. Cães, 17 anos. Ratos, 1 ano. Bactérias, 2 a 3 dias. Então, esse nosso cocô, quando a gente muda o padrão alimentar, rapidamente ele muda a característica do cocô. Então, quando você se alimenta mal por 2 a 3 dias, essa característica das fezes já representa o que você está fazendo de errado nos últimos dias. E nota como a gente sabe isso. A gente sabe principalmente quem tem cachorro. Porque se você tem um cachorrinho em casa, e esse cachorrinho faz um cocô diarreico, com dor, que você vê ele mal, injuriado, fazendo aquele cocô ruimzinho, você pensa na hora. O que ele comeu? Sim. Só que tem gente que faz cocô mole 10 anos e não pensa o que comeu. Puxa. Ela vai tomar Imosec. Tem gente que faz cocô igual cabrito e não se preocupa. Por exemplo, um cachorrinho sofrendo para fazer cocô, você pensa, vou ter que mudar a ração. No indivíduo ser humano, ele pensa, vou tomar logo um laxante, Almeida Prado 46, fazer cocô todo dia. Então, assim, pensa que ninguém pensa em mudar o padrão alimentar. Isso é só uma perspectiva de verdade. Então a gente já sabe que isso muda o tipo de cocô. Um estresse também muda cocô. Tanto é que um animal confinado, um animal gado, por exemplo, quando fica lá naquela área de leilões, ou quando ele fica confinado em uma área de brete, de manejo, ele fica mais estressado, ele já tem diarreia. Isso é muito comum também, que é o eixo cérebro-intestino. E nessa condição, não é só alimento. Nós estamos vivendo uma situação de que se você liga a televisão, você quase acredita que o bicho-papão vai pegar. E aí nós estamos vivendo um mundo em que há uma indução do medo. E essa indução do medo por algumas estratégias, não sei se políticas, econômicas, mas que as pessoas às vezes podem ter diarreias como essa por condição de estresse e não só comida. Puxa vida, e tanta coisa surgindo agora, estamos falando da relação da disbiose, né, que é o intestino desregulado, com candidíase, até isso também, ou seja, o intestino E aí, ligando a questão da candidíase, fala um problema muito comum das mulheres, né, que também para muitos homens, mas de viajar, de mudar de ambiente e não conseguir ir ao banheiro. E aí, isso prejudica, eu imagino, professor? Então, tem um dado assim muito de comportamento, né? Isso é muito mais no sexo feminino do que no masculino, né? Eu costumo dizer que as pessoas que não conseguem evacuar longe, que é aquela pessoa, eu brinco, né? É a pessoa que veio com GPS integrado. Tipo, o intestino dela sabe a posição que ela está no planeta e só caga se for no banheiro da casa dela. Tipo, ela vem com o GPS integrado. E quando ela afasta desse ponto,
do planeta, da Não trabalha mais. aí não trabalha mais. Então, essas pessoas que vieram com o GPS integrado, elas têm muito mais cultural a característica de evacuar do que propriamente dito por fisiologia. E tem gente que vai para casa do namorado que no sexto dia não aceita mais sobremesa, porque ela pensa, não, eu não vou comer porque eu não vou cagar, não posso. Então, isso é muito mais cultural do que outras coisas. E faz muito mal. Você segura o que era para jogar fora dentro de você. Então, não é saudável em hipótese alguma. A relação da candidíase com a disbiose intestinal, tem uma grande pesquisadora, uma sumidade no Brasil, chamada Denise Carreiro, inclusive autora de um livro que chama Síndrome Fúngica, que ela usa um termo que eu particularmente gosto muito, que é uma disbiose com predomínio fúngico. Então, quando há uma disbiose com predomínio fúngico, que há uma maior taxa de sobrevivência de cândida ou outras espécies fúngicas, isso pode se manifestar na condição vaginal. Então, aumenta a candidíase vaginal. Isso por causa de um padrão alimentar que expõe o indivíduo a uma maior taxa de sobrevivência de cândida intestinal e que acaba contaminando a região vaginal ou perianal. Faz todo sentido. Bom, e aí a gente caminha, já falamos de tantos problemas que estão ligados ao nosso intestino. O doutor Pedro fala que a gente não é o que a gente é. A gente é bactéria, porque existem mais bactérias do que células no nosso corpo. Como é que está o avanço das pesquisas que tratam do transplante de cocô? Porque se a gente tira um microbioma saudável e coloca em um microbioma que não é tão saudável, vários problemas podem supostamente ser resolvidos? Então, a ciência tem, inclusive, nos últimos anos, no Brasil, inclusive, o transplante de microbiota fecal já é conduzido clinicamente, já existe uma argumentação médica para o transplante de microbiota fecal. Ele é feito no Brasil hoje para indivíduos que têm colite pseudomembranosa, que é um tipo de doença específica do intestino grosso, e que já é permitido a aplicabilidade clínica. Existem grupos de pesquisa no mundo inteiro buscando alternativas para doenças neurodegenerativas, obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares. Inclusive no estado brasileiro da Bahia, já existe uma universidade com um banco. Sabe o banco de sangue ou o banco de leite? Lá tem um banco de bosta, que é o banco de cocô. Já se tem lá um método de escolha de bons doadores, e aí então tem todo um critério para você ser um doador de cocô, e lá já se tem esse banco de fezes para que se possa fazer estudos experimentais para o manejo da obesidade. Então, assim, isso já está avançando muito no mundo. Acredito que não vai ser a solução como um todo, mas vai ser mais uma alternativa para se colocar sementinhas do bem. Eu costumo dizer assim, não é mandando um casal de japoneses lá para Blumenau que tu vai fazer Blumenau virar o bairro da Liberdade. Então, tem um contexto de coisas. Tu tem que botar o casal de japoneses lá, mas tu tem que colocar todo dia sushi, sashimi, sushi, sashimi. E não adianta, com um monte de alemão lá, colocar cerveja, chucrute, joelho de porco, abstrudel, porque o casal de japoneses não vai ganhar do tanto de alemão que tem. Então, Sim. Não basta transplantar, tem que mudar o estilo de vida, para que nós possamos importante. dar nutrientes para as bactérias do bem. Ó, a gente tá caminhando para a nossa fase final. Infelizmente, tem esse tempo, né? Muita gente perguntando se a live vai ficar salva. Claro, imagina. E muita gente dando os parabéns para o professor, dizendo que isso não é uma live, isso é uma aula. Obrigada. Também tudo essa opinião. Agora, muita gente também perguntando se a gente pode analisar o cocô numa escala super rigorosa internacional. Como é que o PUM seria classificado? Ele também pode indicar alguns problemas e os barulhos, blá, 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 barulho. Então, olha que legal. Nós já temos alguns grupos de pesquisa que buscam diagnósticos por olfato. No mundo animal, e nós nos enquadramos no mundo animal, os cães têm uma capacidade de percepção de olfato completamente distinta da nossa capacidade humana.
E eles já treinam animais para cheirar o indivíduo, não necessariamente só o pum, mas todos os metabólitos derivados desse indivíduo que exalam um certo cheiro e diagnosticar câncer. Então, os animais não erram, mesmo em fase inicial. Que O índice isso? de acerto é de 99%. Indivíduo. Bota um painel de 100 pessoas, destas 50 com câncer e 50 sem câncer, mesmo em fase inicial, e eles acertam 99,9%. Então, assim, Impressionante. o cheiro expressa muito o que nós estamos excretando. E nos flatos, no nosso pum, quanto mais fedorento, talvez nós tenhamos mais proteínas mal digeridas no intestino grosso, servindo como suporte para a produção de compostos potencialmente mais patogênicos que podem estar diferenciando células do cólon e predispondo o indivíduo ao maior risco de câncer de colo retal, por exemplo. Então, um pum muito fedorento é um sintoma importante de alerta para alguma coisa que não está indo bem. É claro que não dá para aqui a gente ficar também agora dizer, pô, eu peido fedorento e vou morrer. Não! Tem gente que vai ter, com certeza, uma característica mais fétida. Indivíduos que fazem cirurgia bariátrica, por exemplo, vai ter um peido mais podre, óbvio, porque digere mais dificilmente a proteína, porque foi tirado um pedaço do estômago. Então tem que se ajustar através de enzimas digestivas, aumentar o consumo de kiwi, que tem actinidina, de abacaxi, que tem bromelina, de mamão, que tem papaina, figo, que tem ficina. Isso vai melhorar essa digestibilidade. Então nós temos como melhorar a característica de flato através de intervenções nutricionais. Sim, sim. Mas fica o alerta para que isso não é um sinal de que tudo vai bem. Outra coisa muito importante, a gente precisa falar sobre isso, é que sangue nas fezes nunca é normal, né, professor? É um sinal de alerta importantíssimo. E completando, o câncer de intestino é um dos mais evitáveis e um dos mais severos quando não evitado a tempo, né? Nossa, eu vou fazer duas referências aqui. Uma, minha esposa é ginecologista, e em um determinado momento, no início do nosso casamento, ela vinha da clínica e eu estava estudando muito sobre cocô, já estava dando aula, e ela dizia, nossa, meu amor, tu tá falando de sangue oculto nas fezes? Eu peço esse exame para todas as minhas pacientes. Ela é ginecologista, e ela se intitula, não gineco, que é quem cuida só da vagina e da gestação, ela se intitula médica da mulher. E as mulheres vão até ela para prevenir um câncer clássico, que é o de colo de útero, para fazer o exame preventivo anual. E ela pede também o sangue nas fezes, oculto ou não. E eu dizia, meu amor, mas por que tu pede para todo mundo? Ela disse, nossa, meu amor, é um exame tão simples. E a gente consegue predizer tanta coisa, porque quando tem mais do que 40, 45 anos, se dá positivo, eu encaminho para o procto para fazer uma colono, e isso vai prevenir, às vezes pega numa fase muito inicial, um câncer. E eu aprendi isso com ela, e eu replico isso para o maior número de pessoas possível. E uma outra referência é um colega proctologista que fez o curso aqui em Brasília comigo, ele tem até um livro, chama Papo de Reto. E nós conversávamos no último curso aqui em Brasília, e ele dizia assim para mim, Murilo, os guidelines da procto mudaram. Hoje já é indicado fazer a colonoscopia a partir dos 45 anos. E isso pode minimizar a ocorrência de tantas dificuldades ou de um câncer extremamente agressivo e metastático, que quando descoberto em fase inicial, é de facílimo tratamento e cura. Mas desde que esteja em fase bem inicial. Desde que esteja em fase inicial. Bom, professor, já estamos realmente caminhando para o fim, mas muita gente pedindo, e principalmente a senhora dos meus afetos, dona Juju está aqui do lado, querendo que o senhor dê pelo menos 3 ou 4 ou 5 alimentos essenciais para um cocô tipo 4. Vamos lá. Primeiro, comida de verdade. Descasque mais e desembale menos. Desses alimentos, a banana é um alimento fantástico, porque ela tem fibra solúvel, ela já tem uma entrada na característica da saída. Então, olha que banana legal, ó, já fica fácil. Então, banana, quanto mais verde, melhor, porque tem mais amido resistente. Então, quando ela estiver bem verdinha ainda, talvez seja o mais ideal desse consumo.
Outros alimentos que ajudam muito, mamão, porque tem papaína, abacaxi, por incrível que pareça, porque tem bromelina, alimentos como abobrinha e chuchu. Talvez o chuchu seja o melhor de todos. Só que todo mundo diz, o chuchu não tem gosto de nada. E eu digo, que ótimo! Muito melhor do que coentro, porque eu odeio coentro. Então, toda vez que eu como chuchu, eu penso, muito melhor do que coentro, muito melhor do que coentro. E ele é melhor do que qualquer coisa daí para mim. Então, chuchu, abobrinha, abacaxi, mamão, banana, laranja, tem muitas fibras solúveis, também é um alimento saudável. Alimentos fermentados são incríveis para reorganizar esse microbioma. Então, dar prioridade a alimentos fermentados, se você puder introduzir alimentos germinados, são incríveis também para dar energia, vitalidade ao organismo. Os fermentados quais são? Então, fermentados, existem várias características de fermentação. Pode ser chucrute, que é um repolho fermentado, pode fazer beterraba, rabanete. Você vai deixar em um tempo de fermentação e vai consumi-lo. Tem alite, se você for pensar em proteínas fermentadas, também existe. Então, e aí tem o iogurte, para aquelas pessoas que toleram a caseína, o iogurte é incrível, um excelente alimento. As bebidas propriamente fermentadas, também à base de lácteos, também são um alimento bastante saudável. E é claro que, se tiver condições, o uso de probióticos em determinadas condições auxiliam muito nessa melhora do funcionamento do trato gastrointestinal. Professor, não foi uma live, foi uma live. Foi maravilhoso. Muito obrigado, muito obrigado. Muito obrigado a todo mundo que participou. Quero mandar um abraço para os amigos e amigas do Nordeste. Eu adoro coentro. O professor também falou bem do coentro, só que é particular, né? Não. É porque eu não gosto, mas não quer dizer que eu tenho algo contra ele. Muito pelo contrário, ele é incrível. O ele coentro melhora... e o cominho. No Nordeste, tudo tem coentro e cominho. Até azeitona tem coentro, cominho, empadinha, coxinha, tudo tem coentro e cominho. Lá tem pastel de cominho, porque só tem o gosto do cominho. Professor, muito obrigado. Foi uma alegria te rever. Um abraço aí para os seus amiguinhos cocozinhos. Muito obrigado. Fica com Deus. Eu que agradeço. Até mais. Beijo Até mais. a todos. Valeu, Tchau, tchau. Valeu. Tá salva a live, tá bom, gente? Falou. Obrigado. Até mais. Então, tá, meus queridos, minhas queridas, a gente fica por aqui. Muito obrigado pela imensa audiência e o carinho. A live, sim, ficará gravada. Foi excepcional. Obrigada, sensacional. Muito obrigado, professor Murilo. Fiquem com Deus e com saúde. O Instagram do Murilo está ali também, né? Esteve junto, a gente marca. Queridos, beijo, tá? Coentro é bom também. Coentro é muito bom. Um beijo, tchau. Encerrar agora, Ju? Salvar, né? Não, mas isso aqui não apareceu salvar. A gente